obrigado por comparecerem. Eu sei que é um assunto que às vezes não é tão interessante para a comunidade geral do hospital, mas ele é muito interessante para os pacientes. A vigilância imunológica é extremamente presente na defesa do organismo contra vírus, fungos, bactérias e também contra células halogênicas. A aloimunização pode afetar quem recebe muitas transfusões de sangue ou de plaquetas, podendo acontecer também após transplantes de órgãos ou até após gestações. Basta recebermos tecidos de outros indivíduos geneticamente diferentes que produzimos anticorpos. Em alguns pacientes trombocitopênicos e refratários, não adianta transfundir mais plaquetas, pois os anticorpos as destroem em minutos. Assim fica uma luta contra o tempo, pois o paciente sangra e não conseguimos fazer parar. Hoje vamos apresentar como solucionamos esse grande problema de saúde aqui no nosso hospital. Assim como gostaríamos de alertar que as transfusões não são inócuas, devem ter uma boa indicação. A transfusão de plaquetas é o tratamento para as hemorragias em pacientes trombocitopênicos. A refratariedade plaquetária imunológica é uma das complicações que surgem nos pacientes que cronicamente recebem transfusões. Ela pode ser identificada clínica ou matematicamente pela falta de resposta do paciente na obtenção de contagem satisfatória de plaquetas após 2 ou mais transfusões consecutivas de plaquetas halogeneicas. Podemos realizar o cálculo do incremento plaquetário corrigido. Por esse cálculo, o paciente refratário não alcança o número de 5.000 plaquetas por milímetro cúbico na primeira hora após a transfusão, ou não alcança as 2.500 plaquetas após 18 a 24 horas. A refratariedade plaquetária imunológica foi inicialmente identificada em 1960 como a maior complicação da transfusão crônica de plaquetas. Em 69, os pacientes refratários eram transfundidos com plaquetas de irmãos. A genotipagem HLA revelou que os irmãos HLA idênticos tinham melhor resposta no incremento plaquetário. Embora o reconhecimento da aloimunização, na maioria dos hospitais não se faz a compatibilização imunológica para a transfusão de plaquetas. Essa apresentação tem como finalidade demonstrar como resolvemos esse sério problema em nosso hospital. A descoberta do HLA. George Snell, durante 10 anos, cruzou camundongos, irmãos com irmãs, realizava transplantes de tumores entre esses animais, até que conseguiu animais histocompatíveis no sistema genético que chamou de H2. Esses animais aceitavam os enxertos tumorais. Jean Dossé identificou em humanos que o soro de um paciente politransfundido aglutinava em lâmina os leucócitos de outros. Chamou esse soro de MEC e descobriu assim o sistema HLA, contrapartida do sistema H2. O sistema HLA está localizado no braço curto do cromossomo 6, onde existem as regiões de classe 1, com os genes HLA A, B e C, a região de classe 2, com os genes HLA DR, DQ e DP. A região de classe 3 não existem genes HLA. Os genes HLA se expressam como glicoproteínas na membrana celular de todas as células nucleadas do organismo, sendo que as plaquetas expressam somente os genes de classe 1, ou seja, os antígenos HLA A, B e C.
Por cristalografia, costumamos identificar que os antígenos HLA são formados por aminoácidos, em rosas, divididos em domínios, conhecidos como alfa-1, alfa-2 e alfa-3, assim como uma molécula de beta-2 microglobulina que dá a sustentabilidade ao antígeno HLA, mas que não pertencem a esse sistema. Existe no centro do HLA um peptídeo central em marrom. Esse peptídeo costuma ser um antígeno. Dessa maneira, o organismo apresenta os antígenos virais e bacterianos aos linfócitos por intermédio da molécula HLA. Em síntese, as células fagocitárias, os macrófagos, englobam e destroem os agentes infecciosos para então surgir nas moléculas HLA da membrana um peptídeo antigênico. Esse irá ser apresentado aos linfócitos T helper ou T citotóxicos para ser iniciada a resposta imunológica. Resíduos funcionais polimórficos identificam cada molécula HLA. Observem nas figuras que existem aminoácidos em amarelo e que chamamos de epítopos. Eles estão tridimensionalmente mais externos do que os aminoácidos em rosa. Esses epítopos são resíduos funcionais, ou seja, eles podem estimular a produção de anticorpos quando essas células são transferidas para uma segunda pessoa, como por exemplo por uma transfusão, por um transplante ou mesmo durante a gestação. Observem que existem grupos de resíduos em amarelo comuns ao antígeno HLA-A2 e A68, a seta branca. Quando anticorpos são formados contra um desses resíduos, eles podem reagir contra esses dois antígenos. Dessa maneira, podemos entender que quando nos sensibilizamos contra alguns antígenos, a reação poderá abranger muitos outros, devido à presença de epítopos idênticos em diversas moléculas. No caso de sensibilização a um transplante, ou mesmo com plaquetas, alguns anticorpos podem reagir contra muitos antígenos diferentes. Desta maneira, pode acontecer a hipersensibilização, acarretando uma grande dificuldade de encontrarmos compatibilidade entre doador e receptor. A importância dos resíduos. Eles definem os diversos antígenos HLA. Esse sistema é muito polimórfico pelo fato de existirem muitos resíduos diferentes. Quando transplantam-se órgãos, esses resíduos estimulam a produção de anticorpos pelo receptor. Na refratariedade plaquetária imunológica, os resíduos HLA de classe 1 estimulam a produção de anticorpos que destroem as plaquetas transfundidas quando incompatíveis. O resultado é a rejeição imunológica nos transplantes e a refratariedade plaquetária nos politransfundidos. Para as duas situações, o ideal é realizarmos a compatibilidade HLA. Gestação e anticorpos antileucocitários. Faz parte da história do HLA o diálogo entre John Van Rode e uma paciente que apresentou reação transfusional. Na época, achava-se que essas reações aconteciam somente em pessoas que já tinham recebido transfusões anteriores. Nesse dia, Van Rode descobriu que as reações poderiam acontecer por gestações prévias. A paciente tinha 4 filhos e nenhuma transfusão. Na refratariedade plaquetária, a sensibilização prévia pode ter iniciado pelas gestações. Qual é o perfil do doente refratário? São pacientes oncológicos que receberam múltiplas transfusões de plaquetas, tornando-se refratários à transfusão de plaquetas, por desenvolvimento de anticorpos contra os sistemas genéticos existentes nas plaquetas, ou seja, os antígenos HLA de classe 1 e os antígenos HPA. Esses anticorpos são fixadores de complemento.
e destroem as plaquetas transfundidas em poucas horas. Os pacientes refratários à infusão de plaquetas, quando recebem plaquetas incompatíveis, não conseguem alcançar o número satisfatório das mesmas e cada vez ficam mais sensibilizados. As plaquetas expressam glicoproteínas imunogênicas na sua membrana, os antígenos HLA de classe 1, os antígenos do grupo sanguíneo, ABO, e os antígenos do sistema próprio das plaquetas, HPA. O número de cópias dessas moléculas na membrana das plaquetas, o HLA pode ter 120 mil cópias de HLA na superfície de uma única plaqueta. Em relação ao HPA, nós temos um número um pouco menores. Classificamos a refratariedade plaquetária como não imunológica, que é a maioria dos casos, e as imunológicas, que dependem de anticorpos. As imunológicas, a maioria delas, entre 80% e 90%, é devido à sensibilização do paciente com antígenos HLA de classe 1. Em 10 a 20% dos pacientes, nós podemos ter a aloimunização com os antígenos próprios das plaquetas, o HPA, Human Platelet Antigens. A combinação de HLA com HPA pode acontecer em 5% dos casos. Além disso, nós podemos ter trombocitopenias devido à autoimunidade ou pela aloimunização ABO, mas que é muito mais rara. Os pacientes com trombocitopenia e suspeita de refratariedade plaquetária são avaliados de acordo com esse algoritmo. Realizamos inicialmente a prova cruzada por citometria de fluxo entre o soro do paciente e plaquetas de 10 a 15 doadores aleatórios do banco de sangue. Aqueles com reação positiva estão sensibilizados. Procuramos então transfundir com os doadores negativos. Alguns pacientes são hipersensibilizados contra a maioria dos doadores. Nesses, realizamos a pesquisa de anticorpos anti-HLA e HPA pela tecnologia Luminex. Além disso, tipamos também os seus genes HLA, HPA e grupo sanguíneo. O próximo passo para encontrarmos os melhores doadores é a seleção em nosso banco de doadores voluntários de plaquetas. Para tanto, desenvolvemos um software que permite a identificação dos mais próximos geneticamente em relação ao HLA, ao HPA e grupo sanguíneo. A seguir, realizamos a prova cruzada virtual, eliminando os doadores para os quais o paciente tem anticorpos. Por fim, fazemos a prova cruzada por citometria de fluxo pré-transfusional, com os doadores selecionados. O paciente é então transfundido com esses doadores negativos. Os seguintes testes são importantes para o estudo da refratariedade plaquetária. Prova cruzada para plaquetas, por citometria de fluxo. Pesquisa de anticorpos anti-HLA, anti-HPA e a tipagem HLA de classe 1 e HPA nos doadores. Um registro de doadores de plaquetas fidelizados ao banco de sangue com os antígenos HLA e HPA conhecidos são importantes para a busca de doadores que pode acontecer pelo software desenvolvido para essa finalidade. O objetivo é o uso de plaquetas geneticamente compatíveis nas transfusões de plaquetas. Prova cruzada por citometria de fluxo. Para esse teste, será necessário incubarmos as plaquetas de um doador com o soro do paciente com suspeita de apresentar anticorpos antiplaquetários. A seguir, adicionamos anticorpos anti-IgG marcados com um fluorocromo. No caso da existência de anticorpos anti-HLA de classe 1
ou de anticorpos anti-HPA, esses se fixam nos antígenos da superfície da célula e os anticorpos anti-IgG marcados, em verde, reagem com esses anticorpos. Desta maneira, a plaqueta ficará fluorescente, permitindo ser visualizada pelos lasers do citômetro. A contagem de plaquetas acontece automaticamente. A citometria de fluxo para plaquetas permite conhecer o número de plaquetas que estão sensibilizadas com anticorpos antiplaquetários, IgG anti-HLA ou anti-HPA. Para isso, deveremos comparar um soro sem anticorpos contra plaquetas, soro controle negativo, com o soro do paciente. O software do citômetro permite conhecer a fluorescência das plaquetas tratadas com o soro controle negativo, com a fluorescência das plaquetas tratadas com o soro do paciente. No exemplo, a média de fluorescência do soro do paciente é de 430 canais e a do soro negativo, 118 canais de fluorescência. A unidade utilizada para conhecermos a presença de anticorpos antiplaquetários é o MCS, ou mediana de desvio de canal. Essa pode ser obtida diminuindo a média de fluorescência do soro do paciente com o do soro controle negativo. O paciente do exemplo é positivo para a presença desses anticorpos, pois tem um MCS de 312 canais. A referência de nosso laboratório para a presença de anticorpos é de um MCS superior a 63 desvios de canal. Na figura superior, podemos observar os resultados de prova cruzada de um soro controle negativo e abaixo de um soro de um paciente com anticorpos antiplaquetários. A curva de fluorescência do soro do paciente está deslocada para a direita em relação à do controle negativo, devido à maior intensidade de fluorescência, positividade, em relação ao controle negativo. A prova cruzada contra painel permite conhecer a reatividade do soro de um paciente com refratariedade plaquetária imunológica contra um painel de antígenos HLA. Esse método utiliza pérolas coloridas que apresentam uma única molécula HLA em sua superfície. Existem cerca de 100 pérolas com cores diferentes, cada uma com um antígeno HLA. Elas são misturadas com o soro do paciente, que teve a prova cruzada positiva por citometria de fluxo. Caso o paciente tenha anticorpos anti-HLA, esses se fixam especificamente nos antígenos HLA na superfície das esferas. A seguir, anticorpos anti-IgG, marcados com fluorocromo, são adicionados e reagem com a IgG do paciente na superfície das pérolas. As pérolas que apresentam anticorpos do paciente aderidos ficam fluorescentes. Esse material é inserido no citômetro Luminex. As pérolas fluorescentes serão identificadas por um laser e a cor das mesmas por outro. Sendo assim, o software do kit permitirá conhecer as pérolas positivas e, correlacionando com a sua coloração, identificar os antígenos HLA que esses anticorpos estão reagindo. Podemos identificar diversos anticorpos anti-HLA ao mesmo tempo. Na figura, podemos observar os resultados de uma prova cruzada contra painel de um paciente com refratariedade plaquetária. As coluninhas vermelhas mostram cada pérola que foi identificada como positiva, como fluorescente, ao passar pelo laser. E em laranja, as pérolas negativas. Automaticamente, o software analisa essas pérolas positivas
e já coloca em azul que existem anticorpos contra o B58, contra o B18, B7, A24, B59 e assim por diante. Além disso, permite conhecer a percentagem de anticorpos contra o painel. Nesse caso, a percentagem era 99,35% de reatividade contra o painel. Então, os anticorpos são identificados e sabemos também o grau de sensibilização do paciente. Esta figura mostra um outro kit que identifica anticorpos anti-HPA, também por Luminex, pela mesma metodologia das pérolas sensibilizadas com antígenos. Só que aqui os antígenos serão os antígenos do HPA, Human Platelet Antigens. Então, os antígenos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B e também o HLA. E podemos observar, então, que os anticorpos anti-HPA identificados como positivos são 1AB, 2AA, 3AB, 4AB. E os anticorpos anti-HLA também foram positivos. Os testes de tipagem dos genes HLA por SSP, primers específicos, foram desenvolvidos no laboratório do Hospital de Clínicas em 1995. Organizamos reagentes que amplificam o DNA dos locos A, B, C, DR e DQ. Para estudo do HLA de pacientes com refratariedade plaquetária, iniciamos com preparação de placas contendo os reagentes. Para tanto, utilizamos o pipetador automático que dispensa em cada orifício os primers específicos e os reagentes para amplificação por PCR dos alelos dos locos A, B e C. A seguir, realizamos a eletroforese com o produto dos genes amplificados e, posteriormente, visualizamos o resultado em gel de agarose. Naturalmente que um teste com reagentes in-house necessita de um constante controle de qualidade e que pode ser observado a aprovação de 100% de nossos testes no ano de 2018. Na figura podemos observar a fotografia de um gel de tipagem dos locos HLA A e B. Em cada local do gel, encontramos uma banda de DNA referente ao controle de amplificação. A banda controle é resultado da amplificação do gene da hemoglobina humana e está presente em todas as posições do gel. Os alelos de HLA específicos amplificados podem ser observados como banda mais forte do que as do DNA controle, e as posições estão identificadas em vermelho. De acordo com o mapa de localização dos reagentes, podemos identificar os alelos. A tipagem HLA desse paciente é HLA A11, A24, B18 e B35. Na figura podemos identificar a tipagem HLA do loco C. O gel de agarose apresenta as bandas controles em todos os locais e as específicas que são do HLA C07, CW17. Para a leitura dos resultados, devemos nos basear na positividade e conferir no mapa de trabalho quais os alelos existentes nessa localização do gel. Para o estudo da refratariedade plaquetária, os testes de SSP são suficientes e menos dispendiosos, mas também podemos analisar o HLA por técnicas de SSO por intermédio do Luminex. Em 2003, René Duquesnoy, professor em Pittsburgh, publicou um trabalho com um software conhecido por HLA Matchmaker. É um software que permite a compatibilidade HLA não pela molécula inteira do antígeno, mas por seus epítopos. Trouxemos René a Porto Alegre e posteriormente participamos dos trabalhos com o Matchmaker em Pittsburgh.
A pergunta que Duquesnoy se fazia era o que fazer com os pacientes hipersensibilizados, pois eles têm anticorpos contra mais de 85% de um painel de doadores. São refratários devido à prova cruzada ser positiva contra a maioria desses doadores. Como achar esses raros e possíveis doadores? Podemos reduzir os anticorpos por uso de plasmaferese, imunoglobulina endovenosa e rituximab, que são os anticorpos contra os linfócitos B. Ou podemos aceitar que o paciente é sensibilizado e refratário e estimular a pesquisa de doadores com prova cruzada negativa por meio de outros métodos inovadores. Convencionalmente, falamos sobre especificidades de anticorpos contra o antígeno HLA. Por exemplo, anti-HLA-A1, anti-B27, anti-DR1. Mas isso reflete uma falsa interpretação. Considerem esses novos conceitos. Anticorpos reconhecem epítopos e não antígenos HLA. Applets, uma nova denominação, são regiões de aminoácidos de cerca de 3 angstrom de um resíduo polimórfico funcional de um epítopo, ou seja, epítopos que podem estimular a produção de anticorpos. Um applet pode estar representado em mais de uma molécula de HLA. Observem que no HLA A2, A68 e B27, nós temos um applet demonstrado por uma seta branca. Este applet está presente nas 3 moléculas. No HLA B7 e B44 à direita, observem que tem uma seta amarela que mostra um applet em comum a esses 2 antígenos. Observamos à esquerda os resíduos polimórficos do HLA B51. Em amarelo estão os applets, os epítopos funcionais que estimulam a produção de anticorpos. Na parte de cima é a molécula vista de frente e a parte de baixo ela vista por trás. À direita temos um indivíduo que é A268, B27 e B44. O que ele enxerga no B51? Ele enxerga só os epítopos em amarelo, os 2 epítopos na parte superior e os 2 na parte inferior. Adicionamos agora o indivíduo A268, B35, B44. O que ele enxerga no HLA B51? À esquerda. Ele enxerga somente o que é visto um pequeno applet na parte anterior da molécula. Adicionado uma outra pessoa, A2A24, B7, B8 à direita, o que ele enxerga do B51 à esquerda? Ele só enxerga pequenos applets. Este é o indivíduo, talvez, que seja o melhor receptor para um indivíduo com o B51. Então, observem que existe um polimorfismo nesses applets e que nós podemos ter indivíduos que podem responder menos contra a molécula B51 do que outros. Como funciona o Matchmaker? É um software que inserimos a tipagem HLA do paciente e do doador. Assim o software calcula os applets de cada antígeno dos 2 e os resultados do screening de anticorpos do paciente contra o doador, o DSA. Dessa maneira, nós identificamos o número de applets incompatíveis entre doador e receptor. Paciente EB, de 57 anos, masculino, tinha uma aplasia de medula e estava para receber um transplante de medula óssea quando ficou refratário a plaquetas. Foram realizados testes de prova cruzada, tipagem HLA
e pesquisa de anticorpos anti-HLA. A seleção permitiu conhecer os doadores mais próximos geneticamente do paciente. Amanda e André apresentavam mínima diferença em relação ao HLA do paciente. Mas qual dos dois doadores seria o melhor? Vamos utilizar o matchmaker que irá nos responder. Aqui podemos ver os resultados da tipagem HLA do paciente, a tipagem HLA do doador 1 e abaixo a pesquisa de anticorpos anti-HLA no paciente, que é hipersensibilizado contra 96% do painel de classe 1. Apresenta vários anticorpos o paciente, mas o mais importante deles é o anticorpo contra o B4002, porque o doador 1 tem o B4002, o antígeno B4002. De maneira que nós temos um anticorpo aqui contra o doador, que pode atrapalhar a transfusão de plaquetas. Incluímos os dados de tipagem HLA e de anticorpos anti-HLA no matchmaker, na planilha matchmaker, e automaticamente foi detectado que nesse B4002 existe um applet reativo. Então, anticorpo contra um applet, que é o 158T. Em relação ao doador 2, aqui temos novamente a tipagem do paciente, a tipagem do doador 2 e os anticorpos do paciente que apresentam um anticorpo contra o A1 em preto, que está presente no doador. Então, esse é um DSA, um anticorpo específico contra o doador. Então, em relação ao doador 1 e 2, existe sempre um antígeno discordante em que existe um anticorpo específico contra esse. Incluímos o doador 2 no matchmaker e observamos que, embora exista aquele antígeno, somente o antígeno para o qual existem anticorpos, que é o A01, existiam 15 applets reativos. Então, no HLA-0101, existem 15 possibilidades de anticorpos reativos e que podem levar à rejeição. Então, entre o doador 1 e o doador 2, o doador 1 é muito melhor e deve ser o escolhido para a transfusão de plaquetas. Em relação ao doador 3, o paciente apresentava um DSA contra o B39 existente nesse doador. A análise do matchmaker em relação ao doador 3 mostrou que o paciente tinha somente um applet reativo, o mesmo 158T, contra esse doador 3. O paciente em questão tinha já realizado 2 transfusões de plaquetas sem nenhum incremento plaquetário. Ele tinha praticamente 1.000 ou 2.000 plaquetas e estava sangrando até que recebeu a 3ª transfusão de plaquetas com HLA compatível ou semi-compatível. Tinha somente um applet imunogênico em discordância. Após a transfusão de plaquetas, o paciente conseguiu manter contagens satisfatórias das mesmas. Sistema HPA. A superfície plaquetária expressa uma diversidade de antígenos, como os antígenos do sistema BO, antígenos do sistema HLA de classe 1 e antígenos do sistema HPA. As bases moleculares do sistema HPA indicam que os antígenos plaquetários são resultantes de mutações pontuais, conhecidas como SNPs, que ocasionam substituição de aminoácidos a nível proteico. Estas modificações geram uma alteração na estrutura terciária da membrana da glicoproteína, resultando em diferentes epítopos que podem causar reconhecimento aloimune. Até o presente momento, foram identificados 33 diferentes HPAs expressos em diferentes glicoproteínas plaquetárias.
No entanto, identificados por reatividade sorológica e com relevância clínica, foram descritos 6 grupos bialélicos de HPAs, que são HPA 1, 2, 3, 4, 5 e 15. Estas variações polimórficas não ocasionam defeitos funcionais nas glicoproteínas, porém são estruturas antigênicas. Métodos de biologia molecular permitiram realizar a genotipagem do sistema HPA de forma robusta e de baixo custo. O método de PCR-SSP baseia-se no princípio de que, sob condições de PCR estritamente controladas, o anelamento dos pares de primers traduzem-se na amplificação de sequências-alvo. Depois do processo de PCR, os fragmentos de DNA amplificados são separados em gel de agarose corado por um intercalante de DNA, por exemplo, brometo de etídio, e visualizados sob a luz ultravioleta. A interpretação dos resultados de PCR-SSP baseia-se na presença ou na ausência de um fragmento específico de DNA amplificado. O tamanho dos fragmentos amplificados é comparado a um padrão de peso molecular. Fragmentos de tamanho menor migram mais rápido, enquanto fragmentos de tamanho maior demoram mais a migrar. Este padrão de migração permite identificar reações positivas e negativas. Por exemplo, nesta figura, podemos observar que o primeiro poço temos a amplificação de 2 fragmentos. Um fragmento de 429 pares de base, que é o fragmento do controle interno, e também um fragmento de 90 pares de base, sendo este o fragmento específico para o alelo HPA1A. Já no segundo poço, só temos a presença do fragmento do controle interno e a ausência do fragmento específico para o alelo HPA1B. Logo, para esta amostra, só temos a presença do alelo A na região do polimorfismo HPA1. Neste caso, o resultado é HPA1AA. Da mesma forma, são feitas as interpretações para as demais regiões HPA. Realizamos um estudo com 184 doadores de plaquetas. A genotipagem HPA foi feita por PCR-SSP in-house. A validação desta técnica ocorreu através de trocas interlaboratoriais de amostras feita com outro hospital de referência em refratariedade plaquetária. Para fins de estudo, os sujeitos de pesquisa foram questionados sobre o seu grupo étnico, conforme a classificação utilizada pelo IBGE, e a classificação foi feita por autodeclaração. Nesta pesquisa, o alelo A foi o mais frequentemente encontrado nos sistemas HPA 1, 2, 3, 4 e 5. Para o sistema HPA 15, encontramos uma ligeira predominância do alelo 15B em relação ao alelo 15A. O genótipo HPA 15AB foi predominante sobre os genótipos homozigotos para este sistema. Além disso, o alelo HPA 4B não foi encontrado em nossa população de estudo. Este alelo é extremamente raro em populações caucasoides. O aspecto mais relevante do ponto de vista clínico para este achado é a possibilidade de alossensibilização plaquetária que o alelo 15B representa. Nós criamos um registro de doadores de plaquetas para utilizar aqui em nosso serviço, o REDOPLA, Registro de Doadores de Plaquetas, no qual inserimos as informações sobre grupo ABO, genotipagem HLA e genotipagem HPA. Após a entrada com estas informações, o software faz um ranking com os melhores doadores de plaquetas, baseado na identidade genética entre doadores e um receptor de plaquetas específico. Neste sistema, é possível inserir informações sobre o painel de anticorpos que este receptor apresenta. Hoje, nós já contamos com aproximadamente 400 doadores de plaquetas cadastrados e genotipados para os sistemas HLA e HPA. Nesta imagem, temos o exemplo de um ranking feito para um receptor específico. A primeira linha é composta pelo receptor com a sua genotipagem HLA, HPA e o grupo ABO. Em seguida, nós temos todos os doadores de plaquetas disponíveis para realizar esta doação. Quanto maior o score, ou seja, quanto maior a compatibilização HLA e HPA,
mais superior fica este doador. No caso, nós temos Beatriz fictícia como sendo a receptora e o doador Clayton fictício como sendo o melhor doador de plaquetas para esta receptora. Temos um score total de 12 pontos, sendo 6 pontos em compatibilização HLA e 6 pontos em compatibilização HPA. Em seguida, temos doadores com menor identidade HLA, variando de 9, 8 e seguindo até 7 pontos em score. Para a criação e desenvolvimento do registro de doadores de plaquetas, foi realizada a genotipagem HLA e HPA de doadores voluntários de plaquetas. Para tanto, realizamos a colheita de amostras de sangue periférico destes doadores. Essas amostras seguiram para o processo de extração de DNA pelo método de salting out. Após a extração e a quantificação do DNA, realizamos os métodos de PCR-SSP para a genotipagem HPA e também para a genotipagem HLA. Após a compilação desses resultados, inserimos os dados de grupo ABO, genotipagem HLA e HPA do software Redopla. Casos clínicos de refratariedade plaquetária. A refratariedade plaquetária é definida por uma resposta inadequada após 2 transfusões de plaquetas, preferencialmente consecutivas, isogrupo ou ABO compatíveis, com 48 horas pós-coleta. O diagnóstico pode ser confirmado através do cálculo corrigido do incremento plaquetário, CCI, que leva em consideração a contagem pré- e pós-transfusão, a quantidade de plaquetas infundidas e a superfície corporal do paciente. Após confirmar o diagnóstico, através do CCI de 1 hora inferior a 5.000 ou CCI de 24 horas inferior a 2.500, realizamos a prova cruzada por citometria de fluxo para plaquetas, como teste triagem para identificarmos a presença de anticorpos antiplaquetários. Se o resultado for positivo, realizamos a pesquisa dos anticorpos anti-HLA de classe 1 e anti-HPA e a genotipagem HLA e HPA do paciente. O primeiro caso é de um paciente com diagnóstico de mielodisplasia em tratamento quimioterápico e suporte transfusional semanal. O paciente chegava no ambulatório com 5.000 plaquetas, apresentando equimoses pelo corpo e sangramento gengival. Transfundia uma aférese isogrupo ou ABO compatível e mantinha a contagem inferior a 10.000 plaquetas. 2 dias depois, retornava com o mesmo quadro clínico, necessitando de nova transfusão. O painel de reatividade contra antígenos HLA mostrou que o paciente apresentava 97% de reatividade em classe 1, locus A, B e C, e anticorpos com fluorescência superior a 10.000. Também identificamos anticorpos anti-HPA2, que está relacionado à glicoproteína 1B9, ou seja, esse paciente fazia parte dos 5% dos casos de refratariedade causa imune que apresentam anticorpos anti-HLA e anti-HPA, dificultando ainda mais a busca por um doador compatível. Os pacientes considerados hiperimunizados por apresentar um painel com reatividade superior a 80% podem não encontrar doadores disponíveis no estoque e necessitam de uma busca numa população maior, ou seja, num registro de doadores de plaquetas voluntários com as especificidades HLA, HPA e ABO conhecidas. Este caso se trata de um paciente hiperimunizado, por isso iniciamos a busca realizando seu cadastro no Redopla. Inserimos os dados referentes à tipagem ABO, HLA e HPA e depois selecionamos a opção de busca por todas as categorias. No Redopla foram cadastradas previamente as tipagens HLA, HPA e ABO dos doadores de plaquetas por aférese fidelizados no serviço de hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A seleção do melhor doador é realizada através da análise computadorizada das identidades entre o doador e receptor e posterior exclusão dos doadores que apresentam os antígenos HLA, locus A e B, contra os quais o paciente desenvolveu os anticorpos de maior fluorescência. O doador selecionado pelo programa foi convocado para realizar uma doação de plaquetas dirigida para este paciente.
Realizamos a prova cruzada por citometria de fluxo do soro do paciente contra as plaquetas deste doador e o resultado foi negativo, ou seja, compatível com o paciente. Nesta mesma ocasião, também foram testadas 8 plaquetas disponíveis no estoque e todas foram incompatíveis com o paciente. Transfundimos as plaquetas do doador compatível e a contagem plaquetária foi a 25.000. Além da resposta clínica e laboratorial, observamos que o intervalo entre as transfusões foi aumentando e o paciente chegou a ficar um período de até 10 dias sem necessitar de nova transfusão. O segundo caso é de um paciente de 23 anos com diagnóstico recente de leucemia mieloide aguda. No início do seu tratamento quimioterápico, o paciente apresentou um quadro de infecção e hemorragia grave. Estava transfundindo diariamente, com intervalo de 12 em 12 horas, mas as plaquetas não passavam de 5.000 e o CCI de 24 horas era inferior a 1.000 plaquetas. O paciente também era hiperimunizado, apresentava 97% de reatividade contra antígenos HLA de classe 1 e vários anticorpos com fluorescência superior a 10.000. No dia 17, o paciente estava com 1.000 plaquetas e apresentava sangramento ativo, mesmo transfundindo de 6 em 6 horas. Neste caso, optamos por testar as aféreses disponíveis em estoque, pois pela gravidade do quadro clínico não teríamos tempo de convocar um doador compatível. Selecionamos a plaqueta com menor desvio de canal, que apesar da prova cruzada ser positiva, a contagem subiu de 1.000 para 13.000 plaquetas e o paciente parou de sangrar. As transfusões seguintes, com plaquetas compatíveis, mostraram um incremento satisfatório, comprovado através do CCI de 24 horas. Também observamos um espaçamento cada vez maior entre as transfusões, até a estabilização clínica do paciente. O terceiro caso é de um paciente de 69 anos com leucemia mieloide aguda, secundária à mielodisplasia, que internou no HCPA por apresentar fraqueza e equimoses em membros inferiores, com hemoglobina de 6,5 gramas por decilitro e 9.000 plaquetas. O paciente transfundiu 6 unidades de plaqueta isogrupo, sem apresentar resposta. Seguiu transfundindo diariamente e, como as plaquetas não passavam de 9.000, foi solicitado um teste de triagem para anticorpos antiplaquetários. Todas as plaquetas tiveram prova cruzada positiva e apresentaram um desvio de canal alto. 10 dias depois, o paciente seguia transfundindo diariamente sem conseguir uma plaqueta compatível e sem apresentar resposta clínica ou laboratorial. O caso foi discutido com o professor Jobim, que sugeriu coletar uma amostra dos familiares para realizar a compatibilidade de plaquetas, porém os familiares também eram incompatíveis com o paciente. A próxima alternativa era tentar localizar um doador HLA compatível e convocar para a doação dirigida. Enquanto isso, a equipe assistente foi orientada a transfundir apenas se sangramento. Esse paciente apresentava um painel com 96% de reatividade contra antígenos HLA de classe 1, com anticorpos contra antígenos de alta prevalência, como por exemplo o A1. Esses achados justificam a dificuldade que estávamos enfrentando em localizar uma plaqueta compatível. O paciente continuava apresentando sangramentos gengivais, petequia e equimoses pelo corpo, necessitando de novas transfusões sem apresentar um incremento plaquetário. Finalmente, conseguimos coletar as plaquetas do doador HLA compatível e o paciente teve uma resposta impressionante, atingindo 50.000 plaquetas com apenas uma aférese. As transfusões seguintes, com doadores selecionados pela compatibilidade HLA, mostraram incrementos plaquetários superiores a 15.000. Novamente, podemos observar um aumento no intervalo entre as transfusões, além da resposta clínica, pois os sangramentos cessaram e o paciente pôde seguir o seu tratamento quimioterápico. No período de 2016 a 2019, identificamos 75 pacientes com refratariedade plaquetária, a maioria com doenças oncohematológicas, 89%. Destes, 50 apresentaram a prova cruzada positiva e anticorpos anti-HLA, confirmando a etiologia imunológica. 56% eram pacientes hipersensibilizados, 28% tinham anticorpos anti-HPA e para todos que apresentaram anticorpos anti-HPA, também apresentaram anticorpos anti-HLA.
No total, realizamos 4.096 testes de prova cruzada por citometria de fluxo, com 46% dos testes positivos, uma média de 40 testes por paciente. Foram encontrados doadores compatíveis para todos os 50 pacientes.